Gálatas 5, versículo de número 1 em diante. Podemos ler? Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Olhem para mim. Vocês sabem que há muito tempo nós estamos ensinando graça, né? A gente tem falado sobre a graça de Deus. Esse é o evangelho da igreja. Esse é o ensinamento que a igreja tem como herança: a graça, o favor imerecido. Quando você não compreende graça, quando eu não compreendia graça e vivia debaixo do legalismo, quando nós vivíamos debaixo do legalismo, a irmã não, o baiano também não, né? O baiano que retornou da Bahia, né, irmão? Nós, irmã Dinamarca, que vivíamos debaixo de um legalismo e não compreendíamos graça. Então, quando a gente ouvia essa palavra, graça, glória a Deus, mas quando se falava em pregar ou ensinar sobre a graça, era outra coisa. Porque o legalismo, os ensinamentos dos legalistas, do qual eu estive no meio, ele confronta, ele não aceita, ele não admite a doutrina da graça. Eles não aceitam que nós não precisamos fazer mais nada, porque tudo já está feito em Jesus. Eles não admitem isso. Eles creem veemente que para o homem ser abençoado, ele tem que fazer sacrifícios. Eles têm que pagar o preço. O ser humano tem que pagar um preço. E muitas vezes esse preço é levado e é ensinado de forma financeira, de forma física, né? Em formas de abstinências sentimentais. Então, o ensinamento dos legalistas dizem que para você prosperar, você tem que sacrificar ofertas, você tem que colocar Isaques no altar, você tem que colocar o segundo boi, qual foi Gideão. Ele colocou o primeiro e o segundo boi, né? E a viúva, entende? Então, que fez sacrifícios, e como Abraão, que se sacrificou, e tantos outros. E aí você vem em parte para Jesus. Então, quando você pega o ensinamento legalista, que é esse ensinamento que te leva a praticar com exigências, com cobranças, com maldição, entendeu? Se você não dizimar, você vai ser punido, o devorador vai entrar, Deus não pode te ajudar, Deus não pode te guardar, porque você está roubando dele. Então ele vai permitir que o devorador, o
cortador, migrador, destruidor entre na sua vida e a destrua. Entende, irmãos? E se coloca o medo, e dentro do legalismo as pessoas começam a servir Deus por medo, não por amor, ou fazerem as coisas por gratidão. Então o legalista ensina você a fazer por medo. Aí muitos dizem, não, eu faço por amor. Não, não faz, faz por medo. Faz por medo, às vezes, de ir para o inferno, por medo de ser punido com devorador, com doenças, com os castigos, medo de ir para o inferno, e por aí vai. Então, quando você pega esses ensinos legalistas, dos legalistas, e eles ainda impõem medo, por quê, irmãos? Porque os homens se amoldam nos dons e acham que os dons são patentes, que os dons são posicionamentos hierárquicos dentro do corpo de Cristo, e esquecem que o dom nada mais é para servir a comunidade dos santos, e que o dom nos traz responsabilidade, e que o dom é para eu servir o corpo de Cristo, não para eu colocá-lo como patente no meu ombro ou como insígnia no meu peito, para que a comunidade olhe, para que a igreja olhe e disse, olha lá o apóstolo, aquele apóstolo lá tem o dom de maravilhas. E aí então muitos olham para isso e começam com as bajulações, são levados a bajular os tais. Por quê? Porque é assim o ensinamento dos legalistas. Eles exigem as melhores toalhas, os melhores assentos. Preste atenção. Você vê que há um tipo de assento, depois surge outros, parecendo tronos. Entende? Às vezes o irmãozinho lá está tomando água do filtro, mas o irmãozão está lá tomando a água na jarra de cristal. Porque são levados dentro desse ensino a honrar, a dar honra, a trazer honra. Mas não é honra, é bajulação, porque muda completamente o princípio de honra. Honrar não é isso. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja, à comunidade dos santos, e nesse capítulo aqui, ele diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então os legalistas, eles pegam esse versículo e esse texto, e eles trazem isso na visão negativa, de que a graça é liberdade para nós fazermos tudo o que quisermos e ainda sermos salvos. Que dentro desse texto, nós que ensinamos e pregamos graça, então agora nós podemos tudo, mas quando eles dizem podemos tudo, eles dizem agora que podemos tudo na questão do pecado e ainda sermos salvos. Eles dizem, lá eles podem prostituir, lá eles adulteram, lá eles não dizimam, lá eles chegam atrasados no culto, entende? Lá eles andam de bermuda, lá o pastor prega de tênis, usa camiseta, entende? Essa é a liberdade, essa é a graça. Então eles se amoldam
de uma versão distorcida da graça para se opor a ela, sem conhecer, ou muitas das vezes conhecendo, porque veja bem como eles são, como eles agem. Você pega uma igreja com uma instituição que tem 100 membros dizimando, e a exigência, a cobrança do dízimo, aí você põe elas por elas, você põe os 100 dizimando a R$100 todo mês, no fim do mês são R$10.000, e aí se batem na oferta, e então tem uma oferta aqui, uma oscilação, vamos supor que entra aí 50%, dá uns 15.000 no mês, para uma instituição com 100 membros, aí aluga um prédio, certo? E paga ali R$1.000 naquele prédio, compra umas cadeiras, e aí ele faz um gordo salário, isso tudo falando sobre dízimo, e na visão, traga para a casa de Deus, você tem que dar na casa de Deus, que na realidade não é a casa de Deus, porque a casa de Deus não é prédio, não é parede. A casa de Deus são pessoas lavadas e remidas no sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, formando o corpo dele. Então, eles se amoldam disso. Então não entende que quando Paulo está escrevendo, por isso não se pregam Paulo. E quando usam Paulo, os ensinamentos, usam para benefício próprio, para se beneficiarem, porque não entendem e não compreendem. E aqui, irmãos, conosco, vocês têm essa oportunidade de entender, de compreender, e o mais especial, viver. Viver aqui, não, porque eu não prego o evangelho para você viver aqui. Eu prego o evangelho para você viver lá, no meio deles. Para você fazer a diferença no meio deles. No meio dos seus familiares. No meio dos seus amigos. No meio dos seus colegas de trabalho. Para as pessoas olharem para você e dizer realmente, e ver, não, aquela ali é crente. Não por causa de roupa, corte de cabelo, mas por causa da posição, por causa da linguagem e por causa do seu modo de viver. Posso ouvir um amém? Então, quando você olha para o ensino do legalista, você vê a hipocrisia, entende? Você vê a mentira, você vê o farisaísmo, você vê, entende, compreende tudo aquilo que Cristo falou, que Paulo falou, que Pedro falou, escreveu nas suas cartas, João, Tiago, Judas. E Judas, ele vai tão forte nas suas expressões com relação a tais pessoas. Então, quando você tem a oportunidade de viver, vivenciar a graça como nós temos, nós compreendemos o que, irmãos? Que a graça, ela é inclusiva, não exclusiva, que exclui. A graça, ela não exclui, a graça inclui, a graça traz. Porque a graça é o favor imerecido de Deus ao ser humano.
E a graça, ela alcança quem? A graça, ela não alcança, não é o pecador? Sim ou não? E o pecador se torna nova criatura em Cristo quando? Quando ela se arrepende e nasce de novo. Entende? Então, muitas das vezes a gente olha e vê alguém espancando, alguém batendo, falando de alguém, sem entender. Às vezes aquela pessoa, ela nasceu de novo, porque ela nasceu no Espírito. Há um nascimento aqui dentro, amém? Mas na alma dela, o comportamento dela agora vai sofrer um processo, porque o espírito dela é novo, mas as atitudes dela ainda é velha, e ela agora precisa ser mudada através da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus implantada em nosso espírito, ela é poderosa para quê? Para salvar a nossa alma, as nossas emoções. É difícil dar um amém quando é assim, né? É difícil dar um glória a Deus quando a palavra é assim. Porque a palavra de Deus, a graça de Deus, ela nos confronta a tirar tudo que não presta e colocar tudo que presta dele. Você não vê desacordo, desarmonia ou retrocesso na graça. Você vê só avanço, progresso, objetivo na graça. Então Paulo está dizendo aqui, veja, irmão, que foi para a nossa liberdade, Gálatas 5:1, foi para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. Preste atenção, irmãos. Antes estávamos todos presos, todos. Na onde? Na condição. Presos numa condição. Que condição é essa? De injustos, pecadores, mortos no espírito, destituídos da glória de Deus. Entende? Criaturas condenadas. Condição. Aprisionado num reino chamado trevas. Estávamos todos na escuridão por causa de um homem, por causa de uma falha, de uma quebra de autoridade de Adão no Éden. Quem estava aqui lembra quando eu falei do primeiro Adão e do segundo Adão? Nós não estávamos no Éden, nós não estávamos lá no jardim do Éden, nós nos tornamos amaldiçoados por causa do que ele fez. Nós herdamos a punição do que Adão cometeu no Éden. Mas também não estávamos no jardim quando Cristo foi crucificado, não estávamos lá. Mas também herdamos o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Aleluia. E uma dessas conquistas, irmãos, é isso aqui. A nossa liberdade. E quando Paulo diz isso aqui, essa liberdade que ele está falando, não é a liberdade para eu pecar. Ora, irmãos, nós já vivíamos no pecado, vivíamos no erro, e muitos ainda vivem, porque não
compreenderam esse princípio da graça, que você não é mais dominado, que você não está mais debaixo do domínio do pecado, porque Cristo te libertou. E Ele então te transportou dessa condição, desse reino de trevas, para uma posição do reino da luz. Você agora tem uma posição no reino de papai. E essa posição, ela é chamada de justiça, que não é mérito seu. Essa posição que ora temos diante dele é a nossa posição de justiça, porque agora somos a justiça de Deus em Cristo Jesus na face da terra. Somos os justos, que as Escrituras dizem. Somos os santos, somos os filhos, somos os herdeiros. Irmão. Então o conselho do apóstolo Paulo, irmão, ora, se Cristo já te libertou da idolatria, do espiritismo, prostituição, do adultério, da mentira, da roubalheira, do engano, da trapaça. E ele diz: portanto, permaneceis firmes naquilo que Cristo fez. Permaneça firme nessa liberdade, porque você não é escravo mais. E não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Ora, se você se libertou, Cristo te libertou, irmão, de um jugo, às vezes de uma pessoa que não quer compromisso nenhum. Você viu que aquela pessoa não queria nada com Cristo, porque você caiu em outra. Da mesma forma, por que não esperar em Deus e orar ao Senhor e o Senhor orientar? Até porque a luz não combina com as trevas, e trevas não se dá com a luz. O bem não combina com o mal, não combina, são opostos. Então, Paulo, nosso apóstolo, e o Espírito Santo no seu modus operandi através dele, fala: por que você vai colocar-se novamente debaixo de um jugo de escravidão? Algo escravizatório. Você hoje em Cristo, você é livre, Ele te libertou. E você vai voltar a essas coisas, se escravizando novamente. Às vezes se escraviza a homens, a pessoas, a ritos, ou a rituais. Ritos são rituais. Se escraviza a institutas, se escraviza em posicionamentos, falas liberadas. Foi para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele eu sou livre. Agora entende, irmãos? E eu sou livre para fazer o que eu quero? Você é livre, liberto aqui para fazer o que você quer? Não. Mas isso é que os legalistas dizem, que na graça você é liberto para você fazer o que você quiser. E aqueles que avançam na hipergraça, que já inventaram a hipergraça, aquilo que vai além da graça, daqui um dia estão pregando que Satanás é salvo.
Se ele se arrepender, ele é salvo. Versículo 2: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. A circuncisão, irmãos, que Paulo está falando aqui, era a circuncisão do homem. Era um pacto, uma aliança que Deus fez com quem? Com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus orientou Abraão a fazer o que com os homens? Cortar, circuncidá-los. Então a circuncisão, ela se tornou a marca dos eleitos terrenos, os judeus. Então o homem, ele se circuncidava, a criança nascia e se circuncidava em qual dia após o nascimento? O 8º. Ele ia ao 8º dia e o sacerdote então rompia ali, tirava o prepúcio, era a circuncisão. Então essa circuncisão marcava aquela aliança terrenal de Deus com Abraão. Porém, a nossa circuncisão, ela não é terrena. A nossa circuncisão, ela é espiritual, ela é no nosso espírito. A nossa circuncisão, ela foi na carne de Cristo. Nele fomos circuncidados. Então os ensinamentos mudam. Mas o legalismo, a forma de entenderem, e então olham para mim, e um tempo atrás eu estive conversando com um que vive do legalismo, mas que ousa achar que compreende a graça, que entende a graça, e eu falando algumas coisas para ele, ele dizia assim: o senhor tem um jeito diferente de interpretar as escrituras. O senhor tem um jeito diferente de interpretar, de pensar e ver. Não, irmão, não é interpretar e pensar, não, é o que ela é mesmo. A Bíblia por si só, ela se explica. Glória a Deus. Então eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Quer dizer, ter a marca de uma aliança terrena, porque você já tem uma marca de uma aliança espiritual. Porque a nossa aliança com Cristo, ela é no espírito. Porque não fomos chamados para viver nesse mundo. Fomos chamados para sair desse mundo. Eu vou repetir de novo, irmão. Essa veio lá do fundo assim, do espírito. Não fomos chamados e eleitos para viver nesse mundo. Fomos chamados e eleitos para sair desse mundo. Então, se você ousa viver nesse mundo, então, meu irmão, você está vivendo de forma errada, no lugar errado, no evangelho errado e na posição errada. E eu me surpreendo, com as coisas que eu vejo. Já era para eu ter ultrapassado mais de 5.000 amigos no Facebook. É porque eu vou descartando muitos eu vou lá e vou excluindo mesmo. Excluo. E o melhor dia de fazer isso é na data de aniversário. Sabia disso, irmã Sheila? Porque quando você pega o Facebook ele projeta a data de aniversário dos seus amigos. Por isso, quando eu sei que o irmão está fazendo aniversário, pelo Facebook, aí eu posto: hoje é aniversário de irmão. Porque como é grave isso na cabeça? Não é, irmão?
Então, se você mentir lá no Facebook, como aconteceu esses dias aí, ou colocar a data errada do seu aniversário, entende? Ué, a culpa é sua. Você colocou errado. Você que, fez o negócio errado, o povo acha que é. Como foi agora o caso de Zé Wilson, os irmãos parabenizando Zé Wilson. Ué, Michele, mandei um zaps para Michele. Falou: Michele, o Zé Wilson faz aniversário quantas vezes no ano? É porque parece que esse dia agora ele fez aniversário, agora está ali de novo. Aí ela: não, pastor, é porque estava errado no Facebook. Falei: os irmãos tá bom lá, parabenizando. Não, fala lá. Falei: não vou falar nada não. Deixa os irmãos parabenizar ele. Pois ele agradece lá. Mas mude lá. Então, às vezes, chega na data de aniversário, irmão, tem lá 5, 6, como foi antes de ontem. Uma mesma pessoa tinha 6 Facebook. Lá eu excluí todos, porque eu não sabia qual que estava funcionando. Eu excluo tudo, porque vai limpando o caminho para outros. Amém, irmãos? E outros que vão entrando assim, que pediu para ter amizade, sabe? Nunca mandou uma mensagem, nada. Eu também vou tirando, eu vou limpando. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo: de nada vos servirá se você se circuncidar. E esse circuncidar aqui era uma aliança terrena. E nós não fomos chamados para uma aliança terrena. Somos chamados para uma aliança eterna. A nossa aliança é eterna. Cristo veio, Ele foi, Ele vem, Ele sobe e Ele volta. É os 3 V: veio, volta e virá. Os 3 vezes de Cristo. Ele veio, alguém um dia escreveu isso na internet, mas com certeza foi algum pregador em uma certa época que liberou essa frase. Ele veio por pecadores. A primeira vinda foi por pecadores, mas a segunda Ele virá pelos arrependidos. Três. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Então veja, irmãos, quando a pessoa ela se amolda ainda dentro da circuncisão, ou veja que é um ato só, o circuncidar, ele estava se tornando, ou ele estava se colocando novamente debaixo de toda a lei, começando pelos 10 e descendo aos 613 artigos da lei, porque eram 10 mandamentos, e então se pondo aos 613 artigos desses 10 mandamentos. A irmã ali, ó, a Fran, ela é advogada. Essa irmã aqui é advogada, é a nossa advogada, viu? Mas tem que conseguir CRO aí para ajudar nós. Quando nós precisar aqui, viu? É CRO que fala, não é? Hã? A OAB aí, ó, tem que conseguir isso daí para nós, hein? Se ajudar nós aqui quando nós precisar. A nossa instituta, né? Ela é advogada, então as leis que ora se originaram vieram das Escrituras. Elas surgiram da palavra.
eram os artigos, não é assim? Existe lei e artigos de uma lei. Uma lei, ela pode ter muitos artigos, né? Ou pode ter um só, dois, mas está lá. Então, irmãos, Paulo está dizendo que foi para a liberdade. De qual liberdade? A da lei escrita nas tábuas de pedra. Porque agora a lei de Deus, ela é escrita onde? Aqui, ó, no nosso coração. Esse aqui, não, irmão, nosso espírito. Essa é a nossa circuncisão. Porque nós somos o povo da nova aliança, da nova ordem, a da graça. Por isso que quando você compreende, irmão, essas coisas que eu ensino, que nós ensinamos, por que você tem que tirar, preste atenção no que eu vou dizer, por que você tem que tirar essa preocupação de dízimo, como muitos têm, somente no nosso meio? Dízimo, não. O dízimo, ele foi depois ordenado a ser dado por causa de quem? Do templo, do sumo sacerdote, dos levitas, dos órfãos e das viúvas. E o dízimo só podia ser recebido por uma tribo, por um clã, que eram os da tribo de Levi. Certo? Paulo fala deles em Hebreus, que eles foram levantados para receber dízimo. As outras 11 tribos de Israel eram levados a dar o dízimo para essa tribo. Os da tribo de Levi, da onde se originou o primeiro sumo sacerdote Arão e a linhagem sacerdotal. Pronto. Aí vem Cristo Jesus, e Cristo, ele não descende da tribo de Levi, ele descende da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá, da qual pertencia o rei Davi, que recebeu uma promessa de que um sucederia o trono, o rebento de Jessé, a raiz de Judá. E o nosso sumo sacerdote, ele não é da tribo de Levi, que recebia os dízimos. O nosso sumo sacerdote, que é Cristo, enquanto clã, tribo, ele descende de Judá, uma tribo que não foi anunciada ou declarada ou levantada para colher dízimo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, ele é eterno, ele é segundo a linhagem de quem? De Melquisedeque, não a de Arão, humana, terrena, mas sim o nosso sumo sacerdote, ele é o que, irmãos? Celestial. Celestial. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então para que eu vou colocar debaixo de um jugo? Você vai se colocar também. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso fazer nada? Não, estou dizendo isso. Até porque se eu dissesse isso, eu entrava em confronto
com a sequência do versículo. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar, quer dizer, voltar atrás, regressar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Veja, cumprir toda a lei. Tem que cumprir. E aí você olha para os legalistas, que defendem a lei, que pregam, olha como são hipócritas. São falsos consigo mesmo, porque eles não cumprem. E se eles não cumprem, eles estão debaixo de quê? De maldição. São amaldiçoados. 4. Vós que vos justificais, olha isso. Você, eu vou tirar do plural e trazer para o singular. Você que se justifica por meio da lei, você está separado de Cristo. Você que usa a lei para se justificar, você está separado de Cristo. Caístes da graça, caístes do favor imerecido. Preste atenção, eu vou ficar com a escola da fé só aqui. Vou parar aqui. Eu estou rolando lá rolando não. Vou me expressar melhor. Eu estou preparando um material de apoio, algumas mensagens que eu vou passar para vocês. Amém? Então, olhem isso. Quando Deus orientou Moisés a fazer a arca, sobre a arca ele faria a tampa do propiciatório. Sobre a tampa do propiciatório eram para ser colocados 2 querubins, um de frente para o outro, sobre a tampa do propiciatório. Então eles ficavam lá, os 2 querubins com as asas, ajoelhados, com as asas estiradas sobre o propiciatório. Dentro da arca foram colocados 3 coisas. Foi colocado o maná dentro do pote de ouro, a vara de Arão que florescera e as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. Sobre esses 3 elementos dentro da arca foi colocado a tampa da arca, que era o propiciatório, de forma que, para se ver o que estava lá dentro, esses 3 elementos tinham que se levantar a tampa para ver o que estava dentro da arca, certo? Paulo, escrevendo, ele nos ensina que essa tampa, ela tipifica Cristo, nosso propiciatório. Ele fez a propiciação. A tampa da arca tipifica Cristo, que cobria essas 3 coisas, 3 elementos: o maná dentro do pote de ouro, que significa a murmuração. O maná dentro do pote significa a murmuração do povo com relação à provisão de Deus.
tinha a vara de Arão que florescera, que tipifica ou que fala da rebelião do homem à autoridade de Deus, e as tábuas do mandamento, que fala da desobediência do homem à palavra de Deus. Isso estava dentro da arca. E foi coberto com quem? O propiciatório. Quem é o propiciatório? Cristo. Cristo cobriu essas três coisas: a rebeldia do homem, a desobediência e a murmuração. E o sangue vinha e era derramado sobre o propiciatório, o sangue que purifica o homem de todo. E o sangue era de quem? De Cristo. Quando Deus então aceitava o sangue sobre o propiciatório, o fogo descia do alto, lambia o sangue aspergido, derramado ali. Então o sumo sacerdote que estava ali via aquilo tudo, ele não levantava a tampa da arca para ver, ele via tudo aquilo que ele fazia. Ele saía fora do santo, atravessava o véu, chegava na porta da tenda, o povo estava tudo lá, os clãs, as tribos, e ele erguia as mãos, e aquele povo era abençoado por um ano. E eles tinham os seus pecados encobertos, não perdoados. Os pecados deles eram encobertos por um ano, até o ano seguinte, quando o sumo sacerdote da tribo de Levi tinha que fazer o mesmo ritual. Porém, o nosso sumo sacerdote, que não descende dessa tribo, mas da tribo de Judá, ele entrou de uma vez só no Santo dos Santos. E o sacrifício dele foi eterno, é eterno e é uma vez só, não precisa de outro sacrifício. O dele é suficiente. O dele apaziguou a ira de Deus contra a rebelião dos homens, a murmuração e a desobediência. Porque não somos salvos, irmãos, mediante o que fazemos. Por isso ele diz que vós que vos justifica, você que se justifica por meio da lei, você está separado de Cristo. E como se justifica? Às vezes tem gente que se justifica em dízimo da lei. Não, eu sou abençoado porque eu sou dizimista fiel. Aonde, irmão? Você não é abençoado porque você dá papel, não, filho. Cabeça essa sua. Você é abençoado porque um sumo sacerdote entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos, e ele está com as mãos levantadas diariamente e diurnamente. 24 horas ele está com as mãos erguidas. Por isso Paulo em Efésios 1:3 disse: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões, porque as bênçãos da igreja não são terrenas, elas são celestiais. Nossa bênção não é terrenal, irmão, é celestial. Somos tirados, chamados, eleitos, tirados desse mundo para sair dele. E aí ele termina o 4 dizendo: se você faz isso, você caiu da graça. E cair da graça aqui, irmão, é você desprezar o que Cristo fez, o favor de Cristo. É você desprezar o que Jesus fez. E é isso que muitos têm feito. Têm desprezado esse favor, porque são adeptos de práticas religiosas, são adeptos de práticas de tradição humana,
Compreende-se? Sim ou não? E acham e creem que através disso serão salvos. Não. A liberdade que Ele me deu não é para pecar. A liberdade que Ele nos deu não é para vivermos do jeito que queremos, pensamos ou agimos. Até porque Paulo diz que muitas coisas que ele queria fazer, ele não fazia, porque já não vivia ele, mas ele dizia: mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa nova natureza, Cristo em nós, a esperança da glória. E o resumo dessa escola, irmão, é um só. É um só. Pense bem o que você faz com Cristo em você. Cristo em mim, a esperança da glória. Como você vive em Cristo, longe de mim, longe dessa casa, longe do seu irmão. O filho longe do pai, a filha longe da mãe, o marido longe da esposa, a esposa longe do esposo, e nós longe do corpo unido de Cristo. Como você tem se portado? Como você tem agido? Vamos ficar de pé.